Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo em outro horário. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal, onde toda semana a gente fala um pouquinho sobre psicologia. Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, um assunto do momento, vamos dizer assim, também pedido da Valéria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre suicídio e a tecnologia, o impacto da tecnologia na saúde mental, principalmente da população mais jovem. Por vezes a gente acaba não se dando conta quando as coisas não nos atingem, mas a gente precisa ficar sabendo que nos últimos 20 anos o número de suicídios entre jovens de 14 a 29 anos cresceu no mundo todo absurdamente. Aqui no Brasil, por exemplo, é a segunda causa de maior mortalidade entre pessoas nessa faixa etária. E não é coincidência que esses dados venham crescendo de acordo com a evolução das tecnologias. Além disso, e não menos importante, o impacto da tecnologia na saúde mental como um todo também é preocupante. Ou seja, não é só o indivíduo que vai ceifar a própria vida, mas a gente tem também muitos casos de depressão, de ansiedade, de isolamento, e todos esses fatores combinados podem fazer com que seja mais fácil ou mais possível chegar ao fim com o suicídio e automutilação, né? Que é quase que uma tentativa de suicídio ao mesmo tempo um pedido de socorro. As redes sociais e os jogos são dois inimigos nessa questão. E o chamado cyberbullying é a causa de muitos problemas. O cyberbullying é como se fosse o bullying normal feito na escola, mas ele é feito nas redes sociais. Então, quando uma pessoa xinga outra via rede social ou fala mal da sua foto, do seu comportamento, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e faz com que a pessoa que receba aquela situação fique mal, fique pior ainda do que já está, considerando todas as situações que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouquinho. O que parecia inofensivo lá no início dos anos 2000, quando apareceu o Orkut, acabou se tornando uma ferramenta comercial muito poderosa e muito lucrativa. Então hoje as redes sociais não existem mais apenas para que a gente reveja os nossos amigos, saiba como estão as pessoas do nosso passado, tenha contato frequente com as pessoas do nosso presente, mas também para que essas redes e seus parceiros saibam quais são os nossos gostos, quais são as nossas vontades, o que a gente quer, o que a gente procura. Enfim, eles acabam descobrindo tudo que você quer e acabam influenciando você a consumir mais, a consumir coisas que talvez você não precise. E o mais perigoso, acabam fazendo com que esses jovens que são mais influenciáveis tentem se colocar no lugar daquelas pessoas que estão atrás das fotos bonitas, naquelas praias, com aquelas pessoas legais, com outros amigos, e fiquem frustrados com essa ilusão. A gente sabe que jovens são vulneráveis emocionalmente e as empresas também sabem disso. Então, eles pagam o preço, normalmente com tempo, com a sua saúde e também, eventualmente, com dinheiro, para tentar fazer parte desse mundo que, na maioria das vezes, não é possível. E quando o jovem percebe essa impossibilidade de ligar, né, de se ligar a essas outras pessoas, de ter um lugar nesse mundo de ilusão, vem a frustração, vem a inveja, a angústia e uma insatisfação enorme com a própria vida, causando conflitos dentro de casa e criando aquelas pessoas cheias de ódio que ficam disseminando inveja e agressões nas redes sociais. Duas ou três semanas atrás eu falei sobre a FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Mas não é só esse medo de ficar por fora, o medo de perder informações que está trazendo esses problemas, né? Ainda existem outros grandes problemas que acometem as pessoas, que passam tempo demais em frente a uma tela. Seja assistindo streaming, Netflix, YouTube, ou vídeos nas redes sociais, os jovens sofrem com privação de sono, alimentação irregular, muitos apresentam ansiedade patológica e, claro, podem evoluir para depressão.
eles gostariam de viver a vida alheia, mas na verdade acabam se isolando e perdem todo o contato real. Sempre que são obrigados ou vem a necessidade de sair de casa, eles fazem isso com muita má vontade e reclamando. Visitar parentes ou sair para fazer qualquer tipo de atividade para eles é complicado. Os amigos e colegas, na maioria das vezes, são também virtuais e têm os mesmos problemas. Por isso, infelizmente, não tem sido mais tão raro ler sobre suicídios cometidos ao vivo, vídeos de pessoas se automutilando e, mais comumente, principalmente no caso dos jogos, conversas acaloradas, cheias de palavrões e xingamentos entre os participantes, com agressões verbais que podem, inclusive, chegar a um desfecho mais cruel. Essa situação é tão preocupante, principalmente a dos jogos, que em 2018 esse vício em jogar começou a ser tratado como transtorno mental pela OMS e batizou com o nome de Gaming Disorder. E os sinais são muito semelhantes à dependência química. Os dois viciam e os dois criam, inclusive, as mesmas semelhanças nos casos de abstinência. Quando a pessoa fica meio sem saber o que fazer, ela se sente impotente e precisa estar lá na frente da televisão com o controle na mão, jogando. O jovem que está cometido pelo Game Disorder, ele sabe que não é bom jogar, ele até mesmo não quer jogar, mas ele não consegue se livrar daquilo, assim como dependente químico ou dependente de qualquer outro tipo de substância. Antigamente, muitos pais tinham o sonho de ver o seu filho ser jogador de futebol, jogar num time grande, ganhar muito dinheiro, né? Ficar famoso. Hoje em dia, além disso, muitos pais gostariam que o filho fosse jogador de videogame profissional, porque também dá muito dinheiro, os jovens viajam o mundo todo, conhecem muita gente, têm muitos fãs, são aclamados. Só que existe uma grande diferença entre esses dois casos e uma grande semelhança. A semelhança é que entre dezenas de milhões, de milhares, conseguem ganhar dinheiro com isso e se tornar um jogador profissional conhecido. A diferença enorme é que normalmente o menino que não consegue ser jogador de futebol, apesar da frustração, ele vai seguir a vida dele. Enquanto a pessoa que fica viciada em jogo, além de não conseguir se tornar um profissional e ganhar dinheiro, vai terminar com sérios problemas psicológicos e emocionais. Se a gente somar isso tudo, 1 ano e meio de pandemia, onde o contato real acabou se tornando, por obrigação, por questão sanitária de saúde, um pouco mais complicado e consequentemente o contato virtual se tornou ainda maior, a gente tem aí uma bomba prestes a explodir. Então, olhos abertos nos jovens, nos adolescentes, eles realmente podem estar pedindo socorro em silêncio e a gente precisa estar sempre atento para ajudar na hora certa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui, obrigado por assistirem o vídeo. Se gostarem, deixa o seu like, é muito importante para mim, para saber se realmente vocês estão gostando do que eu estou fazendo toda semana. Se puderem compartilhar com os amigos, compartilhar com as pessoas conhecidas e fazer com que isso chegue mais longe, também é importante. Os jovens precisam entender que existe um mundo lá fora e que não é só o celular que faz parte da realidade. Muito obrigado, grande semana para vocês e até a próxima.